3:9. Naldo, vamos lá então, para que Deus possa falar aos nossos. Amém. Graças e paz, irmãos, que bom estarmos aqui nesta hora, momento de refletir nas Escrituras. Eu gostaria aqui de refletir ou ler o texto da primeira carta que João escreveu, no capítulo 2, no verso 22, que está escrito assim: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Querido, esse tema é um tema, também é um texto pouco lido, é um texto pouco divulgado, um pouco pregado ou ministrado, mas isso diz respeito a algo que vai acontecer e está próximo para acontecer. É a ascensão do anticristo, o antimessias, aquele que nega o Pai, aquele que nega o Filho, aquele que se proclamará a Deus e vai requerer que todos o adorem, que todos o reverenciem. Você sabe que na história da humanidade vemos o reflexo desse acontecimento, quando próximo do ano 90 até o ano 95 depois de Cristo, quando João estava ainda vivo, o último apóstolo do Senhor, ele escreveu sobre o anticristo de uma forma oculta, de uma forma não muito divulgada. Mas neste período que Roma havia dominado o mundo da época, o imperador Domiciano se autoproclamou Deus, e todos que havia que o adorar, todos que tinham que o reverenciar, o imperador, chamando Ave César, e o reverencia, e quem negasse, quem não adorasse o imperador, seria morto. Você vê o reflexo hoje e agora, né, na história. Kim Jong-il e o seu pai, na Coreia do Norte, todos são obrigados a adorar o imperador como um Deus. Assim também acontecerá com o anticristo. Só que isso vai ser mundial, isso vai ser global. Todas as nações, sabemos que há um projeto, há um plano, desde a fundação do mundo, desde do começo, que através das profecias podemos extrair, podemos analisar. Sabemos que esse anticristo é um homem dotado de todo o poder, dotado de todo o poder de persuasão, poder de convencimento, de convencer as multidões, através do engano, através da operação do erro. No Apocalipse 13, e o verso 2, João ainda escreve dizendo que o dragão, que é Satanás, dará à besta o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, este homem, esse ser que vai se levantar na face da terra, será dotado de todo o poder de Satanás, sinais de mentira, sinais de engano, para poder enganar a humanidade. Então, desde o começo da humanidade já existiu o espírito do anticristo, mas não fisicamente. João fala, 1 João 4, e o verso 3, João disse: todo aquele espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Ele diz que ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Então o espírito do anticristo já estava no mundo na época de João, quando ele escreveu essa carta, aproximadamente no 95. Mas ele diz que há de vir, isso significa que se levantará um homem ainda fisicamente que vai ser o anticristo, que vai negar o Pai e negar o Filho. Ele vai promover uma nova ordem mundial. Ele vai unir todas as religiões, porque ele não vai aceitar outra religião, nem religião monoteísta, que é de adoração a um Deus só, e nem politeísta, de diversos deuses. Ele vai requerer adoração para si só, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, quando Paulo escreve. Paulo diz que o espírito do anticristo, ou o anticristo fisicamente, ele vai se declarar a Deus e vai tirar toda a adoração que é prestada a Deus, vai aniquilar, vai extinguir toda a adoração que é a Deus, ao Pai que criou os céus e a terra. Mas ele vai requerer adoração para si só. Então todo o foco de resistência será destruído, todas as pessoas que não adorar será decapitado, será morto. Então eis aqui, não somente aqui na carta de João faz menção ao anticristo, mas você também voa no Antigo Testamento. Se você chegar no profeta Zacarias, no capítulo 11, se você chegar também em Ezequiel 39, Ezequiel 38, em Apocalipse 6:1, que fala aqui que o homem que tem o cavalo branco
está sentado, muito interpreta como Jesus, esse dos 4 cavaleiros, De onde? que está em Apocalipse 6, o verso 1. Na verdade, Antônio, eis o cavalo branco e que o nome e o que estava sentado sobre Fala ele de onde? tinha um arco nas suas mãos e saía para a guerra e para vencer. Então ali reporta o anticristo, que ele vem mesclado de um homem piedoso, vem aparentemente o homem fiel, o homem que tem boas intenções, mas na verdade será um lobo em pele de ovelha, para poder enganar as nações, para poder seduzir o povo, porque sempre as nações ansiaram por um líder que desse fim às guerras, que desse fim à fome, que desse fim aos conflitos, que desse fim a todos os problemas sociais que aflige a humanidade. Então, este anticristo trará aparentemente uma falsa paz, trará algo bom aparentemente para as nações, e as nações vão aplaudir ao anticristo e vão achar que este homem trouxe a solução para os problemas da humanidade. Então, muitos dos problemas que acontecem hoje, na verdade, não são algo que acontece aleatoriamente. Muitos conflitos, muitas guerras são semeados por uma elite, por um grupo que está querendo uma nova ordem mundial para o mundo, que é um grupo seleto, um grupo que domina o mundo praticamente, porque quem domina a economia, quem domina o petróleo, quem domina o dinheiro, quem domina os bancos, quem domina a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, domina o mundo. Então esses homens são os homens que estão por trás dos bastidores, que movem os cordéis das marionetes, que são os governos dos países. Porque na verdade o governo do mundo está na mão de Satanás. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas de acordo com Lucas 4, verso 6, quando o diabo chegou para tentar Jesus, o diabo chegou para Jesus: se você me prostrar e você me adorar, tudo isso aqui eu te darei. Mostrou a glória do mundo, mostrou as nações, e diz: tudo isso aqui eu te darei, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Então Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, ou seja, governador desse mundo. Então por um pouco de tempo o diabo governa este mundo. Então aquilo que Jesus rejeitou na cruz, ou rejeitou na tentação no deserto, aquilo que Jesus rejeitou, aquelas propostas que o diabo apresentou para ele, o anticristo vai aceitar. O anticristo vai querer esse. É isso que cumpre Apocalipse 13 e o verso 2 que nós lemos, que o diabo dará ao anticristo o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Então todo o poder que é do anticristo vai ser dado por Satanás. Ele vai governar o mundo, porque até na nota de $1 você vê na base da pirâmide dizendo Novo Ordem Seclorum, que quer dizer nova ordem mundial. Então na nota de $1 você já vê que ele faz menção desde o ano de 1717, 1º de maio, que foi a independência dos Estados Unidos, mas ali foi iniciado o grupo seleto que domina praticamente o mundo, chamado os Antigos Iluminados Videntes da Baviera, chamado também como Illuminatus em latim, que é os Illuminati. Esses são os governantes do mundo. Embora acima deles, do tempo da pirâmide, tem uma outra elite que praticamente domina o mundo, através da mídia, através das corporações, através nomeando presidentes. E é uma ilusão você dizer que você votou para fulano e ele ganhou. Enfim, é muito extenso essa pauta, mas eu quero que me ater somente a te dizer, a te alertar que Jesus está voltando, a sua volta está próxima, e o anticristo também há de se manifestar para enganar, para levar a grande multidão à perdição. Porque o texto de 2 Tessalonicenses 2, o texto diz que ele é chamado operação de erro, ele é chamado filho da perdição, ele é chamado o anticristo. E eu quero te alertar agora: recebe a Jesus como Salvador, leia a Bíblia, estuda as Escrituras, para você entender o que há de vir sobre este mundo, porque o dia do juízo está chegando, e Deus vai trazer juízo para toda essa terra, como diz Atos Apóstolos 17, o verso 30 e o verso 31, na qual Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia que com justiça julga este mundo, por meio de um homem que destinou dando certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus constitui a Jesus como juiz dos vivos e juiz dos mortos. Então aproveite a chance, arrependa dos seus pecados, se converta a Deus, para que você possa ser levado na volta de Jesus para o seu reino celestial. Porque eu creio que vai se cumprir a profecia também,
que, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, quando Jesus voltar com a sopro na sua boca, ele vai derrotar o anticristo, porque o anticristo vai governar por 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de uma grande ira, uma grande tribulação que há de sobrevir sobre a face da terra. Então aproveite a chance. Deus está te chamando para o arrependimento. Estuda Apocalipse, estuda a Bíblia, que o Apocalipse faz menção muito sobre a volta de Jesus, sobre o juízo final sobre as nações. Então o livro de Apocalipse já começa com a bem-aventurança. Apocalipse 1, e o verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro e as coisas que devem estar escritas, porque o tempo está próximo. Sim, o tempo está próximo. Então aproveite a chance, aproveite a oportunidade, se converta a Deus, porque o Senhor virá com poder, grande e glória, e ele derrotará o anticristo. Porque o anticristo, como eu já disse, ele negará todas as religiões. Vão se unir todas as religiões para se tornar uma só religião. Vão reunir toda a economia, o dólar, o iene, o rubro, enfim, todas as economias se tornarão uma só. E o mundo só poderá comprar e vender se tiver a marca do anticristo. Então aproveite a chance agora, para você não ser enganado pelo anticristo, para você não ser julgado. Porque se você acertar a marca do anticristo, se você aceitar a doutrina do anticristo, para o adorar, para o reverenciar, você vai perder sua salvação. Então aproveite agora essa chance. Enquanto Jesus não venha, se prepare, se esforce, se converta a Deus, emenda, ou alinha-se com Deus o seu caminho, e busque a Deus, se arrependa, abandone o caminho errado, abandone as coisas erradas, abandone o pecado, abandone a mentira, abandone tudo aquilo que é contrário à sã doutrina. Então o anticristo é aquele que se opõe aos valores de Cristo, aquele que se opõe às doutrinas de Cristo, à doutrina do Evangelho. O anticristo se opõe a tudo isso, e ele vai vir com a sua má semente, com a sua semente daninha, dizendo que o Evangelho não é o verdadeiro, que o cristianismo não é o verdadeiro, que Jesus não é verdadeiro, que Deus, não existe outro Deus além dele. Então o anticristo vai vir para enganar. Então aproveite a chance que hoje Jesus te chama para a conversão, para a salvação. Que Deus abençoe a ti nesta tarde, e que você receba esta palavra, e que você semeie essa boa semente, para você buscar mais semente, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.